meu querido, assim nos diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 21, cujo subtítulo é O Novo Céu e a Nova Terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas as coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, separação definitiva. Bem, meu querido, essa declaração da palavra de Deus é tremenda, porque nos obriga a tirarmos os olhos da terra e colocarmos os olhos no céu. Quem realmente espera a vida eterna, espera a cidade santa, tem que tirar os seus olhos da terra e colocá-los nos céus, aonde Jesus está, aonde os discípulos contemplaram-no subindo quando ele os reuniu do Monte das Oliveiras. E Jesus foi assunto aos céus diante dos olhos de todos, até que uma nuvem veio e o encobriu dos seus olhos. E os anjos disseram: Por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que vós viste subir, ele voltará da mesma maneira. E a profecia já diz que Jesus retornará sobre o próprio Monte das Oliveiras. Mas a nossa fé é desafiada o tempo todo. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé em quê? Fé nos relatos bíblicos. Fé na palavra de Deus selada com o sangue de Cristo. Fé no que a Bíblia diz. Esta é a única fé verdadeira, a fé real, a fé que produz fruto. É a fé fundamentada no que a Bíblia diz. E o grande questionamento desta mensagem, o tema central é: nós estamos esperando a cidade celestial, sim ou não? Porque Jesus disse: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É uma indagação. Será que Jesus vai achar fé na terra? E ele deixou uma parábola, que quando ele voltar, ele vai galardoar os servos prudentes e fiéis que ele encontrar vigiando. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele diz: se nós esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quando Paulo escreve
ao pastor Timóteo. Ele diz: Timóteo, alerta e adverte aí aos ricos da igreja, hein? Que não ponham a sua confiança na incerteza das riquezas. E como tem gente hoje colocando a confiança na incerteza das riquezas. As riquezas são incertas, não podem realizar todas as coisas, mas a fé fundamentada na Bíblia pode realizar todas as coisas, porque Jesus não mente. Ele é a verdade. E ele disse: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: ergue-te, lança-te no mar, não duvidando, assim se fará. Meu irmão em Cristo, a Bíblia é o desafio posto diante de nossas vidas dia a dia. A Bíblia nos desafia a crer. A Bíblia nos desafia a ter fé. A Bíblia é o grande desafio que nós temos no dia a dia. Ou cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, a boca de Deus na terra, que tudo se cumprirá segundo o que está escrito, como temos visto isto com tanta clareza e lógica. Ou vamos questionar o que a Bíblia diz? Será que a nossa esperança se limitou ao planeta Terra? E estamos enquadrados no que Paulo diz como os mais miseráveis de todos os homens? Ou será que somos bem-aventurados como Enoque, como Elias, que estão esperando, como escreve lá em Hebreus, a cidade cujo artífice e construtor é Deus? A nova Jerusalém, que aqui o apóstolo João vê: vi no céu a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Tudo isso que nós vemos hoje vai sumir, vai desaparecer, porque Jesus mesmo já disse: o céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras, que são fonte de vida eterna, que revelam o caráter e o conhecimento de Deus, que revelam o reino espiritual, essas palavras não vão passar. Portanto, nós temos que andar no curso desta fé, no curso desta palavra. Temos que andar convictos e determinados que o nosso tesouro está no céu. Então, o nosso coração tem que estar lá. A nossa morada final é a nova Jerusalém que desce de Deus, ataviada como esposa adornada para o seu marido. Então nós vamos passar a enxergar o mundo diferente. E quando disserem assim pra gente: quantos anos você quer durar? Você vai demorar para responder isso, porque muitos diriam logo: eu quero durar muito, eu quero durar 100 anos, 200 anos. Mas os que conhecem verdadeiramente Jesus, crê na Bíblia como palavra de Deus e sabe que há uma cidade o esperando, vão dizer: é como Paulo disse: para mim, o morrer é lucro, o viver é Cristo. Eu, na verdade, tenho um grande desejo de partir para o Senhor, mas por amor de vós que ainda precisais ouvir da minha boca as palavras de salvação, eu quero ficar no mundo. Por isso eu estou neste dilema, eu vivo dividido, porque por amor a vidas que perecem, eu quero estar aqui para anunciar a glória de Cristo Jesus, o Senhor. Mas dentro do meu espírito, na verdade, há um clamor: Abba, Pai, eu desejo partir para o Pai. Meu irmão, enquanto nós não concebermos esta realidade, como poderemos dizer que somos salvos, se não ansiamos com todas as nossas forças partir para a cidade celestial? Porque Jesus Cristo, lá em João 14, ele vai dizer: olha, eu vou para o Pai, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, eu vou preparar-vos lugar. Vou preparar lugar. Será que nós estamos levando uma vida em função deste lugar que Jesus preparou para nós lá no céu? Ou será que não? O viver para a gente é este mundo, eu tenho que me dar bem, eu tenho que viver bem aqui, porque morreu, eu não sei o que vai ser depois da morte. Será que tem hoje crente dentro da igreja dizendo que não sabe o que vai ser depois da morte? Ou seja, chamando a palavra de Deus de mentirosa, quando a Bíblia mostra com tanta clareza o que vai ser após a morte, e morte na verdade é para os que perecem, mas para nós é vida eterna.
Irmão em Cristo, meu querido irmão, é necessário despertar verdadeiramente a fé fundamentada, a confiança inabalável no que diz a Bíblia. Se você não crê realmente que a Bíblia é, na sua essência, a palavra revelada de Deus, não continue a caminhar com esta dúvida. Não deixe passar esta noite. Vá para um desafio e clame ao Senhor: Deus, eu preciso da tua resposta. Se a Bíblia é a tua palavra, e eu tenho que andar e apostar a minha vida nela, dá-me uma prova. Se não bastam tantas provas que a Bíblia já nos traz historicamente e espiritualmente, você tem o direito de fazer esse desafio, e Deus, na sua infinita misericórdia, vai te mostrar que a Bíblia é a palavra de Deus, selada com o sangue e os brados e as angústias de Cristo Jesus, e que continuou sendo selada com o sangue dos apóstolos, dos discípulos, dos mártires da história do Evangelho, as pedradas de Estevão, o decapitar de Tiago, de Paulo, o assassinato de Pedro. Deus vai te mostrar, pessoalmente vai tratar contigo. Mas, meu querido, não continue caminhando com dúvida se a Bíblia é ou não a palavra de Deus, porque muitos estão comendo migalhas e outros nem migalhas estão comendo, mas outros estão sentando-se à mesa, como diz o Salmo 23: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Irmão em Cristo, é necessário andarmos segundo os ensinos de Jesus. Se ousamos nos dizer cristãos, temos que também viver como Cristo viveu, andar como Cristo andou. Como Cristo viveu e andou? Com confiança plena no Pai e declarando todo o tempo: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, o meu reino não é deste mundo e eu vou para o Pai. E disse: olha, ajuntai tesouro no céu, onde a traça, a ferrugem não consome, não corrói, e os ladrões não minam nem roubam. Ajunta tesouro lá. E o apóstolo Paulo, lá em Coríntios 15, 58, ele vai dizer que, olha, a vossa obra tem recompensa no Senhor. Enfim, como está a nossa fé, que é a vitória que vence o mundo? Nós temos andado realmente olhando para essa cidade, a Nova Jerusalém que desce de Deus, ataviada como esposa adornada para o seu marido? Ou nós temos olhado para este mundo e temos buscado todos os recursos deste mundo, mas o eis-me aqui ao Senhor ficou sepultado? Meu querido, Jeremias tinha 11 anos, somente 11 anos, segundo os estudiosos, quando foi chamado, vocacionado como um profeta. E a vida de Jeremias não foi uma vida fácil, não, mas ele andou por fé. A vida de Abraão não foi fácil, mas andou por fé. A vida dos apóstolos, a história da igreja mostra, não foi nada fácil, mas eles continuaram andando por fé. Por fé em quê? Na palavra que diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Meu irmão, será que cremos quando a Bíblia fala de uma cidade celestial? Quando a Bíblia fala do Filho de Deus gerado, vir a este mundo através de uma virgem? Meu querido, você precisa entender que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para os que são salvos é poder de Deus.
Então, como você vê a mensagem da cruz e a revelação bíblica? Como uma dúvida, como uma loucura ou como o poder de Deus? A tua salvação está garantida se você vê como o poder de Deus e vive isto como um poder de Deus. Porque não pode ser somente da boca para fora, mas verdadeiramente da concepção real do teu entendimento. Como Paulo escreve em Romanos 12, o nosso culto, ele é racional. Nós temos entendimento no Deus vivo, na palavra santa revelada, e andamos conforme a revelação desta palavra. Portanto, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Uma cidade construída pelo Senhor. Uma cidade que aqui está dizendo, olha, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, não haverá mais morte. Todas as primeiras coisas são passadas, e o Senhor diz, eis que faço novas todas as coisas. Irmão em Cristo, é necessário nós pararmos de vez em quando e ver se estamos andando segundo o curso do livro que carregamos na mão e dizemos ser a palavra de Deus, ou é a palavra de Deus lá no livro, mas na minha vida não é a palavra de Deus, não tem essa função. É palavra de Deus só no domingo, quando eu tiro da estante e levo para o culto? Ou ela é mesmo palavra de Deus no meu dia a dia? Eu me alimento dela, eu tenho fome desta palavra, sede desta palavra, e só ela me sacia. Eu creio que Enoque foi trasladado, eu creio que Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, eu creio que Deus tomou Moisés para si e ninguém mais o encontrou. Eu creio que Jesus verdadeiramente subiu ao céu e uma nuvem o encobriu diante de todos. Eu creio em todas essas coisas? Ou será que tudo isso para mim não passa de uma historinha? É necessário eu parar, porque a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, então depois coma do pão e beba do cálice. Porque aquele que come do pão e bebe do cálice indignamente é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Eu não posso falar uma coisa e a minha concepção interior ser outra. Ou eu às vezes prego um Cristo que eu mesmo não vivo. Olha, ele pode até funcionar para os outros, mas não funcionará para mim. Meu irmão em Cristo, o resumo do que estamos querendo passar para você é que há uma cidade no céu. Nem todos os tesouros desta terra podem comparar a glória que em nós há de ser revelada. Nem todo ouro, nem toda a prata, nem todos os metais e pérolas preciosas deste mundo, porque o próprio Senhor Jesus já disse, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Quantos estariam dispostos a abrir mão de todas as riquezas do mundo, mas continuar firme na guarda de um simples mandamento do Senhor Jesus? Meu irmão, quantas pessoas já se perderam na caminhada dentro da igreja? E quantos já estão perdidos hoje dentro da igreja, inclusive atrás de púlpitos? Inclusive pregadores, evangelistas, missionários estão perdidos. A sua visão já foi atrofiada, já foi encoberta, entenebrecida, ofuscada, e eles já não esperam mais a cidade celestial, cujo artífice construtor é Deus. O mundo já conseguiu virar a cabeça das pessoas, de multidões. O mundo já conseguiu arrancar muitos do altar de Deus,
E essa cidade descrita aqui, a Nova Jerusalém, já não é mais uma realidade na vida de muitos. Quantos dentro da igreja hoje? Vamos orar? Vamos. Qual o seu pedido, irmão? O meu pedido é para o concurso tal. O meu pedido é para o curso tal. O meu pedido é para um belo emprego tal. O meu pedido é para isso, é para aquilo outro. Os pedidos hoje dentro das igrejas, em 99% deles são todos pedidos materiais, porque as pessoas não estão esperando uma cidade espiritual. Por isso pedem só coisas materiais, porque os seus olhos estão presos, cravados, fixados no mundo carnal, natural. Quantos hoje pedem: Senhor, eu quero ver a manifestação do teu poder. Senhor, eu quero o dom de línguas estranhas, o dom da profecia, as visões. Senhor, eu quero ver os enfermos serem curados, os mortos ressuscitados, os leprosos purificados, que os cegos tenham vista, que os surdos ouçam e os mudos falem, e teu nome seja exaltado, glorificado. Importa que tu cresças e eu diminua. Meu irmão, quantas vezes você já ouviu um pedido desta natureza? Mas não. Eu estou precisando de um emprego melhor. Eu estou precisando de uma casa melhor. Eu quero no final deste ano trocar minha geladeira, trocar o meu guarda-roupa, trocar a minha mesa da cozinha. Eu quero. E só pedem coisas materiais, porque não estão esperando uma cidade espiritual. Estão vivendo um mundo natural com os olhos cravados na terra. E estão, meu irmão, vivendo um meio evangelho. Enquanto que o ensinamento e o ensino glorioso de Cristo ficou sepultado na vida de muitos. Jesus falou: olha, o Pai Celestial sabe que vocês precisam comer, sabe que vocês precisam beber, sabe que vocês precisam vestir. Ele sabe da necessidade de vocês antes de vocês abrirem a boca para pedir. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Meu querido, primeiro são as coisas espirituais que você deve buscar. E as materiais você vai receber quando você coloca as espirituais em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar. Mas quando você inverte, muitas vezes você não recebe nada, ou até recebe coisas naturais, mas que não produz vida. E você está esquecendo que vai chegar a hora que você vai adentrar o céu. Lá não mais obra galardoada. A recompensa lá na eternidade, os galardões que Jesus tem preparado na eternidade, serão pelas coisas espirituais que tu realizar aqui na terra em nome de Cristo. Está pensando que vai chegar na eternidade? Vai trabalhar para alcançar mais? Não. Se você conquistou aqui na terra um lugar lá juntinho do trono de Jesus, você conquistou. Se não conquistou, meu querido, você vai ficar lá afastado junto com a multidão. Portanto, segue o ensino de Jesus. Trabalhai, mas pelo que permanece para a vida eterna. Trabalhai pelo que permanece para a vida eterna. Ajunta tesouro no céu. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Olha o conselho de Paulo. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não são coisas naturais e materiais, mas alegria, gozo e paz no Espírito Santo. Meu irmão em Cristo, que a tua visão seja real, seja despertada, que tu encontres força, confiança na palavra, para desgrudar os teus olhos deste mundo e olhar para Cristo Jesus, como Estevão em meio ao apedrejamento. Veja os céus abertos e o Filho de Deus de pé à direita do Pai. Aquela palavra de Apocalipse 12:11,
Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho e não amaram suas vidas até a morte? Só se cumpre sobre a vida de quem realmente está andando nesta terra, olhando para o céu. O Senhor te abençoe e te guarde, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.